Fala galera, meu nome é Wesley e hoje eu tô aqui para um podcast, um dos mais esperados de todos os tempos. Para você que sonha em um dia ter o teu grupo VIP, para você que sonha em talvez ter o teu curso, a tua mentoria, hoje eu tô aqui com o diretor de marketing do Black, Marcelo Portela. E nós vamos te ensinar tudo aquilo que tu precisa para se destacar no mercado, assim como o Black se destacou. Fato é que 99% das salas de sinais dão errado, 99% dos cursos não tem relevância nenhuma, 99% das mentorias as pessoas nem sabem que existem. Existem algumas coisas que tu tem que fazer para obter resultado, coisas que tu ainda não sabe e vai aprender nesse podcast. Quero te lembrar também que esse podcast é um oferecimento do Podcast do Milhão, tudo bem? Que é um dos maiores canais sobre conhecimento, é um dos maiores canais sobre inteligência financeira e negócios digitais. O link vai ficar fixado aqui, ó, no primeiro comentário. Clica e assiste lá, porque eu gravei um podcast muito massa. Fala com a gente, Marcelo. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Maravilha, Wesley. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui, falando com você aqui no podcast e também com a sua galera aí, com o pessoal que segue o seu trabalho e que são seus alunos. Black é Black. Black é Black. Sabe, galera, é inerente que toda pessoa de sucesso ela quer que outras pessoas tenham sucesso também. E toda pessoa fracassada, ela quer que toda pessoa fracasse assim como ela. Você pode lembrar que, muito provavelmente, quando tu conheceu o mundo das apostas e lucrou, por menor que fosse o teu lucro, a primeira coisa que você fez foi mostrar para alguém, olha só o que eu estou conseguindo, eu estou lucrando, eu estou ganhando dinheiro com as apostas. É uma coisa normal das pessoas. E o que acontece, tá, galera? Todos os meus mentorados, os melhores, todos, basicamente, tá? Chega um ponto em que eles querem ter o seu próprio negócio, abrir a sua própria mentoria. E o que eu quero te falar? Se você em algum momento pensa em ter o teu curso, ter a tua mentoria, precisa assistir esse podcast. Muita gente fala, né? Só quem ganha dinheiro neste mercado é quem vende curso. Não é, galera. Não é apenas isso. Num mercado, tá, como esse, com tantas possibilidades, bobo de quem depende de só uma fonte de renda. O que eu quero falar para você é que muitas vezes, tá? No começo, o dinheiro sim é a motivação principal. E à medida que o tempo passa, ele vai se tornando secundário. E cada vez mais o fator de gerar valor na vida das pessoas é o que conta. E a gente vai falar mais sobre isso, tudo bem? Só quero te convidar para baixar principalmente o preconceito, sabe? Todo o preconceito e assistir esse podcast até o final. Portela, fala pra gente qual a tua função hoje, explica melhor quem é Marcelo Portela. Maravilha. Estou dentro da Eclipse. Tá, tudo, olha só, galera. Isso aqui, sabe o que se chama, galera? Vou te falar o que isso aqui se chama. Isso aqui se chama nervosismo, sabe? E eu também senti a mesma coisa quando eu gravei meu primeiro podcast, sabe? Sabe, a gente tanto tempo sonhou com esse momento e quando ele chega é assustador, né, Portela? Então fica completamente à vontade. Se der alguma travada, galera, é do jogo, porque todo mundo trava e vamos embora. Eu fico muito feliz, cara. Sinal que você tá emocionado de estar aqui. É isso aí, cara. Uma baita responsabilidade. Bom, vamos lá. Marcelo Portela, gestor de marketing, trabalho com o Wesley já tem alguns meses e a gente está desenvolvendo um projeto de vida e não um projeto baseado em dinheiro. A gente tem um propósito de vida, né, Wesley, que é impactar e transformar vidas, transformar a economia do Brasil. Bom, quem é Marcelo Portela? Wesley, eu tava conversando com minha esposa, né, quando eu comecei no marketing digital. E eu tinha a leve impressão que eu comecei em 2019. Cara, mas eu lembrei de uma história em 2005, cara. 2005 eu tinha ali meus 17 anos, no qual eu assinava uma revista que chama Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu não tinha internet, na ocasião, morava no interior, mas eu não era conformado com a vida que eu tinha. Então eu assinei a revista porque eu tinha o programa no final de semana e eu gostava de ficar vendo aquelas matérias de novas oportunidades, assim, de como ganhar dinheiro. E em meados de 2005 eu vi uma matéria sobre um negócio que chamava Lan House. Pra quem tem aí seus 30 anos mais, sabe exatamente o que é uma Lan House. Cara, então aquilo me chamou muita atenção. Eu tinha 17 anos, não tinha uma renda, né? Meu pai tinha uma empresa, mas ele não tinha o dinheiro necessário para poder montar uma lan house. Então meu pai me apresentou para um agiota, e esse agiota ele levantou um valor, considerável na época, era R$40 mil em 2005. Com 17 anos eu assinei o meu primeiro documento. Então ali, Wesley, começou minha jornada no digital. Eu aprendi do zero como clipar um cabo de rede, como a instalar um jogo, como a monetizar com a internet.
E olha só que interessante, Wesley. Ali eu já comecei a negociar. Quando eu montei, numa cidade na época tinha 4 mil habitantes, ninguém sabia o que era aquilo. Pouquíssimas pessoas tinham um computador em casa. Eu criei um projeto, meu primeiro projeto digital. O que eu fiz? Eu fui na escola e falei, olha, diretora, eu tô montando uma empresa que vai impactar muitas pessoas. Eu quero transformar a vida dos jovens aqui de Chapadão do Céu. Era a cidade que eu morava. Então ali, junto com a diretora, eu criei meu primeiro projeto que foi, cara, eu vou disponibilizar 25 horas semana na minha lan house. Você vai sortear entre os melhores alunos. O que aconteceu? Os alunos iam lá, eu ensinava eles a utilizar a internet. Detalhe, o pré-requisito era o aluno tinha que ter uma boa nota e acompanhado dos pais. Qual que era a sacada? Eu criei a primeira conta de e-mail deles e ensinei eles a utilizar a internet. E ali na ocasião eu falei, olha, mas é o seguinte, pai, você tem que trazer o seu filho pelo menos uma vez por mês para poder acessar o e-mail. Ele vai receber notificações, notícias aqui da região. O que eu fazia? Eu criei um site e esse site era um site de notícias regional. Então eu disparava e-mail para todo mundo, porque era eu que criava, tinha a base, então ali eu monetizei o meu negócio. Eu criei a recorrência, Wesley. Não conhecia esse termo, não sabia nem o que eu estava fazendo, mas de maneira intuitiva eu criei ali um programa de recorrência, porque todo mês os pais voltavam. Imagina só, era 25 pessoas novas, semanais, indo até a Lan House. Então ali eu consegui monetizar esse negócio. Ele foi muito bem durante algum tempo, mas me faltava maturidade empresarial, maturidade de gestão financeira. Cara, foi muito massa enquanto durou, porém as contas não fechou durante o tempo. Então eu tive que encerrar a empresa depois de 2 anos e meio e posteriormente eu abri ela já em finalzinho de 2018, abri meu primeiro e-commerce. Era funcionário público. O valor... Funcionário do que, Portela? Cara, eu era gestor de TI. Aliás, não era gestor na época, mas eu trabalhava com TI. Observação, eu não tenho formação acadêmica. Inclusive, eu tinha apenas o ensino médio até os meus 26 anos. Nos 26 anos eu fiz um processo que chama supletivo, finalizei, e para poder assumir ali o concurso e tal, o cargo que eu tinha assumido. Então, como trabalhando ali no departamento de TI, eu precisava de arrumar uma renda extra, né, fazer uns bicos ali, mas eu resolvi pesquisar como monetizar na internet. Mais uma vez, criei mais um negócio no digital. Enxerguei uma oportunidade com um amigo meu, ele tinha uma loja física e ele também tinha um e-commerce que estava no começo. Inclusive, eu ajudei ele a montar o e-commerce, ele já estava faturando. E eu fiz uma proposta, comprei 50% do site. E ali a gente começou uma jornada bem interessante de buscar conhecimento técnico, entender o que era marketing, entender o que era funil de venda, prospecção. Cara, a gente começou a faturar um valor bem interessante, né? A empresa começou a crescer, a gente fez várias projeções, ali com um pouco mais de maturidade. A gente falou, cara, esse negócio vai dar bom, eu vou ficar milionário em 2 anos. Cara... Beleza, começou a acumular muitas atividades, o e-commerce começou a crescer, a coisa começou a ficar complexa, a gente contratou uma consultoria, não vou dizer o nome. E essa consultoria, cara, e aqui eu já deixo a primeira lição, né, cara? Qual? Fala pra gente qual é a primeira lição. Conhecer o seu público, entender qual que é a principal demanda, qual que é o principal desejo, qual que são aquilo que de fato ele fala, ele deseja, o que ele quer lá na ponta. Essa consultoria, ela não teve o cuidado. Então, o que ela fez? Ela olhou para todo o nosso processo, falou, olha, vocês vão mudar de posicionamento. Observação, a gente estava bem nichado, Wesley. A gente trabalhava com moda feminina para o nicho evangélico e... Peraí, só para moda feminina. Olha só o nicho do cara, galera. Moda feminina pro nicho evangélico. Pentecostal. Então era tipo... Saia, meia... Saia rodada, saia jeans, cara, tudo que é longo, que batia lá no tornozelo. Cara, e era muito massa, que a gente tinha uma comunicação muito única. Cara, mas
Quase soltei o nome da consultoria agora. Tá de a boa, consultoria, tá de boa. ela olhou para todo o nosso processo e falou, olha, Marcelo e Thiago, vocês estão fazendo tudo errado. Vocês vão mudar a comunicação, vocês vão ajustar o público, vocês vão duplicar o seu estoque, que o mês que vem a gente vai vender mais. Vai vender 2 vezes mais. Cara, beleza, a gente confiou totalmente. A gente mudou a comunicação lá nos stories, nos posts, na maneira que a gente respondia, nos e-mails, no WhatsApp. Mudou Desculpa, mudou um pouco ali o tipo de roupa e mudou principalmente o público lá no gerenciador de anúncio. O que aconteceu, Wesley? Era final de estação. A gente não tinha a maturidade de olhar para as estações do ano e fazer associação com a moda, porque toda virada de estação na moda, as peças, as cores, os tipos de roupa muda. Cara, a gente foi lá, duplicou o nosso estoque. No final da estação, cara, as campanhas não vendeu. Os clientes reclamaram ali da comunicação que a gente estava utilizando. E, cara, a gente ficou com o estoque parado. Resumindo, eu tive um prejuízo ali de aproximadamente R$32 mil. 32 mil. Então era o segundo prejuízo da tua vida. Exatamente. Assim. Aí que tá, galera. Só pra você entender, tá? Uma coisa que eu quero, já tendo como dica. Isso foi um erro que eu cometi lá no Black, tá? Quando ele tava começando, galera. Houve um momento, tá, do Black em que a gente tava num caminho muito bom e que o nosso sonho era bater 6 dígitos de faturamento em uma semana. E eu lembro que a gente teve algumas ideias com algumas pessoas e eu esqueci tudo aquilo que eu estava fazendo para apostar em algo novo. Em algo que eu achava que ia dar certo. E deu muito errado. Então aqui tá a primeira dica, né? Se você tá fazendo algo e esse algo está dando certo, cara, tu quer tentar algo novo? Tenta de forma paralela, mas nunca deixa o certo pelo duvidoso. Isso se aplica muito à vida das pessoas. Se hoje tu tem o teu emprego e tu tem uma renda nele, e tu acredita que tu pode viver de futebol virtual, por exemplo, não tenta largar o teu emprego e já viver direto do futebol virtual. Não faz isso. Primeiro, sabe, tu construir uma renda extra. Primeiro, tu verifica se realmente aquilo vai dar certo a médio prazo. Não faça a loucura de trocar o certo pelo duvidoso, não é mesmo, Portela? Exatamente. E aí, Portela, tem a primeira quebra. E aí, cara, o que acontece? Quebrou a banca, Portela? Quebrei a banca, Wesley, quebrei a banca e o pior, cara, era uma grana que eu não poderia ter perdido. Imagina só, cara, eu tava com salário baixo na ocasião, com uma filha e com dinheiro que eu não poderia ter perdido. Então, assim, eu olhei pra tudo aquilo, eu entrei num estágio nebuloso da minha vida. Assim como lá atrás, lá em 2006, quando eu tive... 2006, finalzinho de 2006, quando eu fechei a Lan House. Eu entrei pra dentro da caverna, que é comum a gente entrar nesse período, né? De reflexão, de entender o que deu errado, fazer as pazes consigo e nessa ocasião também com meu sócio e amigo, o Thiago. E, cara, aí eu comecei a olhar para tudo que eu fiz. Cara, eu estava fazendo a TI, eu estava fazendo várias certificações na área de TI, fiz vários cursos de SEO, fiz vários cursos ali voltados para marketing e investi um bom dinheiro naquilo. E falei, cara, o que eu vou fazer daqui para frente, né? Não é que eu não gostava de estar como funcionário público, mas eu queria algo mais. Porque quando você está em um local que você tem regras no qual você tem que seguir, não é que é ruim, tá, pessoal? Eu acho que você ter alguns padrões, ter regras, eu acho que isso faz muito bem, até mesmo para sua autodisciplina. Mas eu queria mais, eu queria muito mais, porque eu queria proporcionar para minha esposa e para minha filha uma vida extraordinária. E cá entre nós, a gente não tem uma vida extraordinária ganhando um salário mínimo, né, Wesley? Cara, eu acredito que com salário mínimo tu não vive, tu sobrevive. E é muito diferente uma coisa da outra, né? Viver e sobreviver. E aí, Portela? Uma filha. Nesse período, eu comecei a buscar conhecimento na parte de desenvolvimento humano. Fiz uma mentoria com um cara fantástico que chama Eduardo Beraldi, que me abriu um mundo de possibilidades e me permitiu entender por que eu fazia eu tinha alguns padrões que me levava a repetir alguns erros, tá? E isso foi uma grande virada de chave.
Nesse período, Wesley, eu estava no segundo período da faculdade. Eu estava cursando marketing, né? Por que eu estava cursando marketing, Wesley? Porque eu entendi que a consultoria que me atendeu, que me levou à falência, eles eram muito bons para vender o serviço deles, mas não o meu. Ali eu tomei uma decisão que eu iria fazer uma faculdade de marketing para poder fazer a coisa de uma maneira correta, né? Até o presente momento eu entendia que a faculdade era o melhor caminho. E eu falei para mim, prometi para minha esposa, cara, nunca mais eu e nenhum cliente meu vai passar pelo que eu passei. Eu não vou permitir que nenhum cliente meu cometa o erro que assim cometeram comigo. Então eu comecei a cursar marketing. Fazia EAD, tava achando sensacional. E nesse meio período conheci um cara que chama Conrado Adolfo. Cara, eu comecei a assistir um vídeo atrás do outro, e decidi comprar um livro dele. Esse livro não é um livro de 120 páginas, é um livro de 980 páginas. Cara, e quando eu entendi que eu poderia monetizar muito mais com esse conhecimento, lendo e aplicando, do que a faculdade, eu fiz um plano, inclusive, eu trouxe até para vocês darem uma olhada. Olha só, galera. Eu fiz um plano de estudo. Olha isso, de olha 83 só. dias. Olha isso, galera. 83 dias para ler 980 páginas, Wesley. 980 páginas. Tranquei a faculdade. Então, minha rotina era trabalhar, chegar em casa, cuidar ali da família. Às 8 da noite, eu começava a minha rotina de estudo e ia até 2, 3 da manhã, Wesley. Todos os dias. Todos os dias, cara. Os 83 dias. Por que 83 dias? Porque em 84, 85 dias, ia ter a imersão. Ia ter a imersão 8P. Exatamente. Então, na verdade, pessoal, eu estava me preparando para poder chegar na imersão e aproveitar o máximo possível. Detalhe, tá, galera? A imersão 8Ps, eu fiz ela em 2019. Salvo engano, a primeira que eu fiz foi em 2019. E foi ali que eu mudei o meu jogo, sabe? Eu lembro quando eu olhei a imersão 8Ps, a partir dali, tá? Antes da imersão, eu tinha um curso de futebol virtual chamado TED, Trading Esportivo Descomplicado. No dia da imersão, eu mudei o nome. A partir dali, eu comecei a mudar o nome e a estrutura da empresa. Tomei decisões difíceis. Mas e aí? Chegou na imersão, Portela? Cara, eu cheguei com o livro lido, né? Foi bem corrido, com o livro lido. Cara, e a imersão pra mim foi um divisor de águas. Ali, de fato, eu decidi, cara, que ali morava o meu propósito, né? Eu queria trabalhar com marketing. Eu não queria mais ser um funcionário público, eu não queria mais trabalhar com TI. Cara, eu gostava de TI, cara, eu achava sensacional. E, de fato, eu falei, cara, eu não volto mais pra faculdade, porque a intenção era trancar um período e voltar no próximo período, né? Eu falei, cara, eu não volto mais pra faculdade. A faculdade me proporcionou muitas coisas, fundamentos. Os fundamentos, pessoal. Não é hackzinho. Eu aprendi na faculdade. Os fundamentos do marketing. Mas foi lendo o livro e na imersão que eu entendi que a alta performance no marketing vai além dos fundamentos. Os fundamentos servem como base. Mas a alta performance está no seu mindset. Como você aplica o seu conhecimento. Então, na imersão, eu entendi, cara, que eu poderia ser um profissional de alto nível em pouquíssimo tempo. Tá? Então, só para você poder entender, na minha turma de faculdade, a gente iniciou com 38 pessoas. Das 38 pessoas, eu mantenho contato com todos eles. A gente ainda tem um grupo muito bacana. Apenas 2 pessoas trabalham com marketing. Eu e mais uma única pessoa. Tu e mais um só? Só. Todos os outros foram para outras áreas. O curso de marketing foi excelente para eles, abriu várias oportunidades, mas quem trabalha de marketing, de fato, é eu, que não finalizei. Parei logo no início, porque era 7 semestres, fiz apenas 2. E com isso, apenas eu e mais uma pessoa finalizou. Então, Caramba, a faculdade, ela é excelente, mas ela não determina se você vai ter sucesso na carreira que você escolheu ou não. Mas sim seu esforço. Ótimo, Portela, muito legal. Esse é o Portela, tá, galera? Eu conheci, inclusive, o Portela. Eu fazia parte dos Outliers, que era o grupo de Mastermind, basicamente, com o Conrado Adolfo, a consultoria dele, galera. E o Portela era mentor lá. Era mentor sobre gestão de tráfego do Meta ADS. E eu lembro que nós assistimos, eu e a Renata, direto. A esposa, inclusive, ela tá aqui. Nós assistíamos
as mentorias do Conrado. E assistimos as mentorias do Marcelo Portela. E aí, eu sempre tive o sonho de poder trabalhar com um cara desse nível, sabe? E eis que um cara desse nível, desse porte, houve um momento em que consegui fazer uma proposta e trazer ele pro Black. E aí agora, já quero... Cara, quero te botar numa saia justa, Portela. Você conhece cursos, mentorias, grupos VIP, sala de sinal? Você é um especialista? Você conhece a parte estratégica do negócio? Não o grupo em si, não digo assertividade, essas coisas. Tô falando do ponto de vista do marketing. Você conhece? Cara, eu conheço vários. Quando o Wesley me fez esse convite, né, a primeira coisa que eu fiz foi analisar o mercado. Entender quem era... Perdão. E o que você acha, aliás, analisar o mercado. E o que você acha, também já fala para nós, do mercado de futebol virtual. Tu falou quem o Wesley era? Cara, eu posso ser direto? Claro, direto e reto. Cara, o que eu enxergo nesse mercado, tá, pessoal? E aqui, sem purpurinas, tá? Papo reto. Cara, tem muita gente no mercado, mas eles não têm negócios. Eles têm grupos. E eu já quero deixar um insight para vocês. Cara, comece a pensar em um modelo de negócio. O grupo é apenas um único modelo dentro do seu negócio. Então, quando eu olhei para todo o mercado, Wesley, eu entendi que esse mercado ainda é um grande oceano azul. Tá, mas o que diferencia um grupo do negócio? Cara, porque eu enxergo não, né? A gente tem vários grupos aí no Telegram, Instagram privados, áreas de membros, mas, cara, são pessoas que vendem um acesso e não pensam como que eles podem monetizar aquele lead que já está ali dentro. Eu acho que é um grande gap que existe dentro desse mercado, cara, que eles pensam apenas naquele único dinheiro. Entendi. Único dinheiro. Então, eles ganham ali uma única mensalidade de maneira recorrente, porque os grupos são mensais, a maioria deles, ou então anual, mas eles estão deixando muito dinheiro na mesa, por falta de uma visão estratégica, por falta de uma visão de business, de negócio, Wesley. Entendi. Então, a primeira dica para quem sonha em ter negócio é diferenciar algum grupo de um negócio. Um grupo é algo superficial em que alguém te paga e tem acesso a um conteúdo. E um negócio é o quê? É algo mais estruturado. Então. Exatamente, cara. Um negócio você vai pensar desde a recorrência, uma esteira de produtos, como que você pode elevar, e esse é um ponto muito importante para a gente, elevar a satisfação dos nossos alunos, garantir que os seus alunos eles consigam ter sucesso, porque não é apenas você repetir sinal. Repetir sinal é muito fácil, um copia e cola ali, muito básico. Mas como que você vai garantir que essa pessoa, de fato, ela tem sucesso? Será que eles estão, de fato, aplicando a sua metodologia ou copiando e colando seus sinais da maneira certa? Será que não está na hora de você profissionalizar a sua metodologia? Entende, Wesley? Entendo. Então, pensar como negócio é você se profissionalizar. Eu costumo dizer que a gente já passou da fase de vender mentorias já tem algum tempo. Somos uma empresa de educação. E como uma empresa de educação, a gente pensa desde como gerar valor de maneira gratuitamente, né, transformando vidas, como a gente tem vários depoimentos lá nos nossos vídeos lá no YouTube, até mesmo a ensinar aos nossos alunos a investir o dinheiro da maneira certa. Então, a gente somos uma empresa de educação. Somos uma empresa, entende? Então, essa é a diferença. Um grupo de sinal, simplesmente o cara vende o acesso. Cara, quando você pensa em negócio, você começa a enxergar oportunidades de monetizar o seu conhecimento e monetizar aquele cliente seu de múltiplas maneiras diferentes. Ótimo, Portela. E tu disse que esse mercado é um oceano azul. O que isso significa, Portela? Como assim esse mercado é um oceano azul? Cara, no mercado, até onde eu consegui levantar informações, existe poucos players. Né? Existe várias salas de sinais, mas todos ainda de maneira muito amadora. Eu estava procurando uma outra palavra mais elegante, mas é isso. A verdade é essa, é amadora. Amadora, cara. Então, a maioria das pessoas que estão replicando o sinal, eles estão pegando em grupos mais estruturados e estão replicando para os seus alunos, né, ou para as pessoas que estão pagando ali. Então, Wesley, existe muitas oportunidades. Vender sinal é apenas uma. Ter uma sala de sinal é apenas uma. Qual seria a outra oportunidade?
Dá um exemplo pra nós. Cara, mentoria individual, mentoria em grupo, treinamentos, workshops. Parece que é tudo a mesma coisa, mas cada uma tem a sua maneira de entrega. Entende, Wesley? Galera, olha só esse conteúdo. Cara, isso aqui, galera, esse conteúdo aqui é muito valioso. Porque ninguém que chegou lá te ensina o caminho da roça. E eu tô te ensinando. Olha só, tá aqui o meu diretor de marketing do Black. O cara que comanda toda essa parte. Então, presta muita atenção. Se tu não tem um negócio ainda, certamente um dia tu vai querer ter. Um dia tu vai querer saber quais os primeiros passos. E, aliás, Portela, para quem tá ouvindo e não tem um grupo VIP, não tem uma sala de sinal, mas sonha em talvez um dia abrir, qual seria o primeiro passo na tua opinião? Cara, o primeiro passo é entender do mercado. Já começa por aí. Cara, porque eu falo, aquele que tá sobrevivendo, copiando o sinal de aplicativos, ferramentas, ou de outras salas e replicando para os seus grupos, cara, esse cara, ele não vai crescer. Aí, legal. Agora, o Portela falou uma coisa. Primeiro passo é tu dominar aquilo que tu tá fazendo, né? Tu tem que ser bom no negócio. Por exemplo, galera, hoje a coisa mais comum é muita gente entendendo muito de marketing, pouca gente entendendo de aposta, sabe? Eu não entendo muito de marketing, mas eu tenho o número de quem entende. É aquela história, né? Se você não sabe, tenha o número de quem sabe. E eu vejo que nesse mercado, cada vez mais, é muita gente entendendo de marketing, pouca gente entendendo de aposta, de trading, sabe? E aí, Portela, beleza, o primeiro passo é dominar o negócio. E o segundo, qual seria? Cara, o segundo é criar uma estrutura sustentável. O que seria uma estrutura sustentável? Cara, vamos pensar além do Telegram. É óbvio que o Telegram é uma excelente ferramenta de distribuição de sinal. Mas será que é suficiente para você criar relacionamento? Wesley, uma coisa que eu bato muito na tecla é que não basta você atrair a pessoa. Você tem que nutrir a pessoa. Inclusive, eu quero dar os créditos desse conceito para o Eduardo Ribeiro. Foi alguém que lá atrás me introduziu no mercado do marketing. Cara, você tem que atrair, nutrir e vender múltiplas vezes. E como que você vai vender múltiplas vezes se você só tem um único ponto de contato com essa pessoa? Entende, Wesley? Aí que tá o segredo da coisa. Eu entendo porque a gente faz isso, né, galera? A estrutura do Black, ela é uma estrutura que tem toda uma escada de produtos, sabe? Toda uma escada de produtos. É tudo pensado na jornada do cliente, sabe? E aí que tá o detalhe, Portela. Muita gente não entende isso. Aliás, muita gente não se deu conta ainda da famosa história do McDonald's, sabe, galera? Que é o seguinte, você pode conhecer alguém que faz um hambúrguer melhor que o McDonald's. Talvez você faça um hambúrguer melhor que o do McDonald's. Só que quem vende mais é o McDonald's. Por quê, galera? Porque não se trata apenas do produto. Se trata da estrutura que tu cria ao redor do produto. E aí que muita gente peca, sabe, Portela? Como você falou, é não ver o negócio como empresa. O que diferencia tanto o Black, sabe, galera? Eu tava falando hoje com a minha equipe, almoçando. O Black, eu dou a mentoria. Quando eu termino a mentoria, até meia-noite, tem toda uma equipe de suporte para tirar as dúvidas da galera instantaneamente. E no outro dia, das 8 da manhã até o horário da mentoria, tem toda uma equipe de plantão só para tirar dúvidas. Existem pessoas que trabalham no suporte, pessoas que trabalham na venda, pessoas que trabalham no marketing. Existe toda uma estrutura. Então, sabe o que eu vejo também como erro nesse mercado, Portela? É que os caras, muitos, veem a sala de sinal como um grupo no Telegram. Galera, e não pode, sabe? O grupo no Telegram é o produto. A estrutura ao redor do produto é o segredo. Exatamente, Wesley. Não basta você vender, você tem que entregar numa embalagem muito bem embalada. Não basta você ter um grupo com alta taxa de assertividade. Você tem que ter jeito, cheiro e parecer que você sabe fazer aquilo. Jeito, como é que é? Jeito? Cara, não basta você conhecer, você tem que parecer, você tem que ter o cheiro, você tem que saber comunicar aquilo, entende, cara? Legal, cara. Porque ter uma sala de assertividade alta, cara, é bacana. Mas será que só isso basta? Eu costumo chamar muita atenção para experiência. Né? Para quem é Black sabe do que eu tô falando. A gente não entrega sinal. Cara, a gente entrega toda uma experiência, entende? A gente ensina, a gente certifica que a pessoa está aprendendo, a gente fala de mentalidade, a gente fala de estratégia, a gente busca saber como estão os resultados de cada um dos Blacks. Exatamente, galera.
Esse é que é o detalhe, sabe? São os pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Muita gente foca em criar uma boa sala de sinal e acha que aquilo é o suficiente. Mas não, galera, aquilo é só o produto. E sala de sinal boa tem a rodo no mercado. O que tá o grande diferencial do Black aqui dentro do detalhe? Porque logo que eu criei o Black, galera, eu me dei conta que o segredo do negócio era a estrutura que tu cria em torno dele. E a maioria das pessoas que hoje tem um grupo VIP está preocupada com o grupo e não com a estrutura ao redor do grupo, não é mesmo, Portela? Exatamente, porque a estrutura que você tem é aquilo que vai criar relacionamento. Quantas vezes que você tá aparecendo nos stories? Cara, na boa, essa parada de aparecer de carrão, de casa, de piscina, cara, isso compra uma pequena parcela de pessoas. Cada vez menor, inclusive, diga-se de passagem. Exatamente. Cada vez mais as pessoas estão se dando conta, não é? O mercado digital, ele está ficando sofisticado. Ele já passou daquela era que basta você postar uma foto na praia com notebook e vender, entende? E o nosso mercado do futebol virtual, do trader esportivo, como eu gosto de chamar, ele está em um nível de maturidade que é diferente de um ano atrás. Então, cara, não basta você aparecer somente mostrando seus resultados. Você tem que ter cheiro, entende? Você tem que saber comunicar, você tem que saber se relacionar. Então, cara, sala de sinal, ela te traz um dinheiro, mas ela não é lucrativo durante muito tempo. Entende, galera? Aí é que tá. É o que a gente chama de lei de ferro do mercado, né? O mercado, naturalmente, ele segrega a galera, ele parte, ele divide os melhores dos piores. E o que te torna melhor, galera, não é só o trabalho que tu faz. É tudo ao redor do trabalho que tu faz. Os pequenos detalhes que muita gente deixa passar, não é mesmo, Portela? Exatamente, Wesley. Cara, a gente faz, e aí eu já deixo mais um insight, né, para quem tem grupos. Quantas vezes por semana que você se reúne com o seu time? Aliás, você tem um time, né? Esse é um outro ponto. Quantas horas por semana que você está se dedicando para poder aprender marketing, sucesso do cliente, relacionamento, gestão, entende? Por isso que eu falo que vai ter sucesso nesse mercado quem se profissionalizar. Cara, não adianta você ser bom no que você faz como trader esportivo. Você tem que entender de negócios. E essa é uma visão que a gente tem muito forte na cultura da nossa empresa. E sabe qual é o grande erro, galera? Muita gente diz assim, cara, como é que eu vou ter uma equipe se eu não tô ganhando nem dinheiro, se eu mal tô ganhando pra mim? Exatamente. Tipo, tu não tem dinheiro pra ter uma equipe porque tu não tem uma equipe, sabe? A partir do momento que tu tiver uma equipe qualificada, pessoas competentes, tu vai ganhar dinheiro no negócio. Se o teu produto tiver valor, né? Porque essa é a base de tudo. Se tu não tiver um produto de valor, galera, não tem nada que salve. Mas principalmente muita gente fala, eu nem mesmo tenho equipe. Sim, e por isso que não tem dinheiro, sabe? Exatamente. Cara, não ter uma equipe não é desculpa pra você ter sucesso, cara. Eu, quando comecei, eu era funcionário público. Eu tinha meu tempo de estudo. Tinha meu tempo de fazer captação de clientes. Meu tempo, eu costumo chamar de chapéu, né? Eu colocava meu chapéu de vendedor, aí fechava o cliente, Wesley. Aí colocava meu chapéu de analista. Eu ia analisar o negócio do meu cliente. Beleza, analisei. Aí eu tirava o chapéu e colocava o outro chapéu do operador. Cara, mas para tudo isso eu precisava de me capacitar antes. Claro. Porque eu não nasci um bom vendedor. Eu precisei de me tornar um vendedor para poder vender o meu serviço. Eu não sabia fazer análise de negócio. Cara, antes eu tinha um cliente de mercado, um de um seminário teológico, um de uma editora. Cara, era negócio totalmente diferente. Então, toda hora eu tinha que ficar estudando. Cara, eu deixava de dormir para poder entender o negócio do meu cliente. Então, se você falar para mim, cara, eu não tenho uma equipe e é por isso que eu não ganho dinheiro, cara, se torna sua equipe. Se profissionalize. Deixa de dormir. Deixa de assistir a série lá da Netflix. Exato. Cara, eu não estou dizendo, né, que você não pode. Tanto que, através da indicação lá do Diego, lá do nosso time, ele me indicou uma série do Senhor dos Anéis. Cara, assisti a série, assisti os 3 filmes do Senhor dos Anéis e assisti os 3 filmes do Hobbit. Porque eu me preparei, eu me organizei para me tirar uma semana para me poder assistir um seriado com minha esposa. Porém, na semana que vem, cara, minha agenda tá fechada para qualquer tipo de filme. Porque eu tenho que correr atrás, entende? Eu me preparei. Então, essa é uma coisa que você tem que fazer, como empresário, entendeu? Aí que tá. E, Portela, o que tu acha que foi o fator de diferenciação do Black que conseguiu fazer o Black se destacar no mercado? Porque não é soberba da minha parte, tá, galera? Eu acredito que não seja soberbo.
Hoje, em termos de número, Portela, não sei se tu conhece mais o mercado, em futebol virtual, em termos de número, Portela, quais são os maiores do mercado, na tua opinião? Cara, eu vou falar só daquilo que eu, de fato eu conheço a fundo. Eu posso dizer com segurança que somos o maior no mercado do trader esportivo no futebol virtual. Em números, em resultado, em case de sucesso. Eu posso garantir isso. Perfeito. E o que tornou, então, o maior, Portela? O que foi o fator que tu acha que fez o Black se destacar? Porque o fato é que a maioria das salas de sinais, galera, não tem relevância nenhuma. Vai parecer óbvio isso que eu vou falar pra vocês, tá? Cara, mas no meu ponto de vista, o principal fator é o compromisso com transformação de vida. Faz sentido. Entende? Faz sentido. Dedicação, né? Dedicação. Porque quando você sabe que tem um pai de família do outro lado que tá arriscando o dinheiro do pão, cara, você tem compromisso de ser um cara melhor, um profissional melhor, entende? Um mentor melhor e obviamente, um gestor de marketing melhor. Porque o meu trabalho influencia o trabalho do Wesley, o trabalho do Wesley influencia o resultado dos nossos alunos. Entende? Exatamente. Sabe, galera, eu falo muito, eu não queria ter uma empresa, eu queria mudar o mundo. Mas a melhor forma de mudar o mundo é ter uma empresa. Sabe por quê, galera? Talvez hoje você é um cara talentoso que tá me assistindo e você diz, Wesley é um baita do marqueteiro. Wesley é só marketing. Só que o que eu quero te convidar a refletir, sabe, galera? Ninguém chega tão alto só com marketing, galera. Ninguém galga esses degraus que eu galguei só com marketing. Tu tem que gerar resultado das pessoas. E muitas vezes as pessoas que têm esse preconceito, né, Portela, que acham que é só venda de curso, cara, enquanto você é um cara bom e tá atingindo uma pessoa, a gente lança no Black como a última turma e entram quase 1.000 alunos. Então são quase 1.000 vidas transformadas. É por isso que tu tem que ter uma empresa, porque se tu é bom no que tu faz, tu precisa alcançar mais pessoas. E quando tu não tem um negócio estruturado, tu é um cara muito bom que ajuda uma ou duas pessoas. E aí tu ganha do universo o suficiente por ter ajudado uma ou duas pessoas. Exatamente, Wesley. Aí tem uma questão, assim, eu já ouvi algumas pessoas no nosso mercado falando, pô, mas só o propósito, né, de ajudar e transformar vidas não é o suficiente. É óbvio que não. Eu fui bem específico na pergunta que o Wesley falou. Mas tem um segundo ponto que eu acho muito importante, que é a disciplina e a metodologia, entende? Porque quando você tem um método para poder seguir, você sabe exatamente, né, Wesley, onde você tem que ajustar. Então, num processo de empresa, cara, toda empresa tem um processo. Então, você tem um processo do financeiro, você tem um processo de vendas, você tem um processo de marketing, que é uma coisa diferente da outra, você tem um processo de entrega do produto. Então, é isso que muda o nosso jogo. É isso que nos trouxe até aqui como os maiores players do futebol virtual. Exatamente, galera. Tu percebe que é toda uma estrutura, Portela. Me diz uma coisa, qual que tu vê, então, que é o maior erro das pessoas que estão nesse mercado? Se resumir ao grupo, Portela. Esse, na tua opinião, é o maior dos erros? Fala pra gente. Exatamente, cara. O grupo é apenas uma empresa dentro da sua empresa. Entendi. Entende, Wesley? Porque quando você pensa apenas num grupo, é apenas um produto, né? É apenas uma única maneira de você monetizar aquele conhecimento que você tem, aquele grupo de clientes, aquele grupo de leads que você tem. Leads por quê? Porque tem muitas pessoas que têm grupo free, mas não tem um segundo produto, que é o produto monetizado. E quando tem, Wesley, ele morre ali. E quando muito, ele entrega uma mentoria. E aí, o pior de tudo, eu já vi vários players do mercado, cara, falando que, pô, a mentoria, ela é muito desgastante. Cara, mas se é uma maneira de monetizar, se é uma maneira de trazer autoridade para a sua pessoa, cara, por que não você deixar de dormir? Por que não você deixar de fazer algo e atender um grupo de alunos? Exatamente. Eu já recebi essa, sabe, galera? Uma vez eu tava conversando com um cara que é grande nesse mercado e o cara disse, o quê? Tu dá mentoria todo dia? Mas como é que tu consegue fazer live todo dia? Como é que consegue operar com os teus alunos todo dia? Eu disse, fazendo? Tipo, eu abro a live, eu faço. E o cara, tá, mas como é que tu consegue, cara? Tá louco, muita mão isso aí. Eu disse, cara, não é muita mão, é o que eu escolhi pra minha vida, sabe? E um detalhe que eu vejo que muita gente deixa de explorar também é o poder de uma mentoria, galera. Sabe por que eu abro mentoria todo dia com os meus alunos, cara? Porque quando eu abro mentoria no Zoom, eu vejo do outro lado da câmera o pai de família. Eu vejo a mulher ali que tá com a criança no colo. O pai, muitas vezes assim, ó, tá com o filho aqui no colo, sabe? Tipo, sacudindo o filho paraquedas, sabe, galera? Pro cara estudar. Mas o cara tá ali. E aí eu vejo ali um pai de família, cara, não dá pra brincar com o desejo dessa pessoa. E é isso que eu digo, às vezes,
Isso que falta para as pessoas, essa percepção do que do outro lado tem alguém que acreditou no teu trabalho. Leve-o a sério. Às vezes falta também levar a sério, tu não acha, Portela? Exatamente, cara. Eu falei logo no início que eu tinha uma filha. Isso lá em 2016, enfim. Cara, eu tenho 3 filhas. O meu trabalho eu levo muito a sério porque eu tenho um propósito, tenho um compromisso com as minhas filhas de dar uma vida extraordinária. Cara, então pra mim, para o Wesley, para o nosso time, não importa se a gente vai trabalhar 6 horas, 8 horas, 16 horas em um dia. Foi o que a gente escolheu fazer. Exato. Que a gente sabe, né, Wesley, que a gente pode trabalhar 16 horas por dia, mas não é algo eterno. Cara, Claro. é temporário, porque estamos nos profissionalizando. Por isso que quando eu falo, cara, você não tem que ter uma sala de cinema, você tem que ter uma empresa, é por isso. Você dá um duro danado durante um determinado período para você ter caixa, planejamento, para você contratar mais uma pessoa, para você poder sair de uma determinada função. Eu não falei que lá atrás eu vendia, fazia a parte financeira, atendia o cliente, entregava o produto, cobrava o cliente. Cara, hoje eu não faço mais isso. Eu tenho pessoas que cuidam de algumas etapas da minha empresa, assim como o Wesley. Claro, com certeza. Eu tenho pessoas que cuidam de uma etapa da minha empresa, como o Portela tem. E esse aqui é o detalhe. Aprender a delegar funções, galera. Cara, eu vou falar pela minha experiência própria. Tu consegue começar sendo o cara que executa, o cara do marketing, o cara do comercial, o cara do grupo. Mas com o passar do tempo, cara, tu vai ter que delegar funções. E se tu não aprender a delegar essas funções, você não vai conseguir se manter muito tempo no mercado, sabe? Porque é muito difícil, galera. Esse aqui é o grande detalhe. Imagina você que está aprendendo agora sobre gestão de tráfego. E aí do outro lado, tem um player que domina a gestão de tráfego e tem um orçamento de 100 mil reais para investir por mês. Sabe? É difícil tu concorrer com alguém assim, com esse nível de investimento e esse nível de conhecimento. Aprenda a delegar. Nada grandioso foi feito sozinho. Ninguém constrói um império sozinho. E eu vejo que aí tá outro detalhe, né? A maioria das pessoas abre projetos sozinhos, solos, sabe? E isso não adianta, você vai ter que aprender a delegar. Acho que o segredo do sucesso, Portela, é ter uma mente mestra, um grupo de pessoas unidos com um propósito em comum para chegar num objetivo. E a maioria das pessoas, pelo que eu vejo, não tem. Exatamente, Wesley. E algumas vezes você começa pequeno, você começa sozinho, você não tem ninguém para poder compartilhar, porque sua família não entende aquilo que você está fazendo, seus amigos não têm noção do que você está realizando. Cara, e um grupo de network é fundamental para você expandir a mente. Talvez em um grupo de network que pessoas que trabalham dentro do mesmo segmento, pessoas que falam sobre as mesmas coisas ou coisas relacionadas, pode te dar uma única ideia que pode te trazer um faturamento mais alto, que esse faturamento mais alto ele pode proporcionar você contratar uma pessoa para o seu time. Então, o poder da mente mestre, o poder do network, o poder do relacionamento, mais uma vez eu falo que esse talvez seja um dos principais fatores de sucesso, relacionamento, tem o poder de mudar o nível do seu jogo. Exatamente. Galera, isso aí que o Portela falou. Eu vou falar um negócio pra vocês, tá? Networking vale muito, muito, muito mais que dinheiro. Muito mais que dinheiro. Muito, muito, muito mais. Uma das coisas que mudou o meu jogo no Black foi conhecer as pessoas certas. E sabe por que lá no Black a gente muda tantas vidas? Porque lá no Black a gente proporciona networking. Tu conhece pessoas de valor. Tu traz pessoas de valor e, cara, quando tu pega 2 pessoas de valor e bota uma do lado da outra, o negócio flui, não é mesmo? Exatamente, cara. Se você tivesse um time que não respirasse aquilo que você está ensinando, se não estivesse alinhado com a cultura da sua empresa, cara, você não teria o resultado que você tem. Exato. E isso, cara, você tem, dono de grupo de sinal, você tem que começar a pensar nisso. Quem que eu vou trazer para estar ao meu lado, dentro da minha empresa? Como que eu quero que as pessoas cresçam ao meu lado se ela tem uma cultura diferente, né, Wesley? Então, Exato. é por isso que quando a gente vai contratar, a gente pensa muito bem, analisa muito bem o perfil das pessoas. Não talvez a capacidade técnica, mas a questão da cultura. E por isso que... O que seria a cultura da empresa, Portela? Cara, a maneira, são os valores, são os conceitos, são os propósitos,
Aquilo que a pessoa, de fato, ela tá buscando. Eu falo que tem que ter feeling cultural para poder trabalhar dentro da WM Academy. Tanto que a maioria dos nossos colaboradores foram ou aluno, né, ou já passaram pelo dentro do nosso ecossistema. São pessoas que conhecem você. Então, esse é um outro ponto de sucesso nosso. Cara, mais uma vez, relacionamento é a chave é o fator principal, um dos fatores principais para você ter sucesso. Cara, porque se você contrata um colaborador, um exemplo, um gestor de tráfego para poder impulsionar o link do seu grupo do Telegram. Cara, se ele não souber do que você fala ou por que você está fazendo aquilo, cara, ele vai fazer um serviço meia boca. E eu sei porque eu conheço o mercado de gestor de tráfego. Se você contratar alguém para poder fazer as páginas de venda, cara, o cara tá ali para poder ganhar seu dinheiro. Mas se ele conhece o seu negócio, se você tem um feeling cultural, se o cara entende o seu propósito, né? E o propósito, algumas vezes, está baseado no dinheiro e tá tudo bem. Como eu falei anteriormente, eu estou dando uma vida extraordinária para as minhas filhas. E é o dinheiro que está proporcionando isso. Claro. Então, se você não contrata alguém que entenda do seu negócio, que não tenha o mínimo de cultura, né, alinhado com o seu, cara, você não vai ter o resultado que você poderia ter. Exatamente, Portela. Exatamente. E detalhe, muitas vezes o teu negócio ele começa baseado no dinheiro, galera. Isso não tem mal nenhum falar isso. Começa no dinheiro. Só com o passar do tempo, o dinheiro vai ficando cada vez mais irrelevante, vai ficando cada vez mais secundário. Exatamente. E os valores que tu vai gerar, o legado que tu vai deixar, começa a ser a tua preocupação principal. Sabe? Eu acredito muito, muito nisso, Portela. Muito. E, Portela, fala mais assim, ó. Falando sobre o cara que abriu o próprio negócio dele. Tem algum livro que tu recomenda que a galera leia? Tem algum curso que tu recomenda que a galera faça? Fala pra gente. Cara, bacana. Livros de negócio. O mito do empreendedor. Eu acho que esse inclusive, esse foi o primeiro... talvez um dos meus primeiros livros de negócio, né, que eu li. Inclusive, foi uma indicação do Conrado. Que ele fala principalmente dos 3 perfis de empresário que você tem dentro de si. Aquele que é o operador, o técnico e aquele que só pensa no dinheiro. Entende? Que é o administrador. Então, cara, se você tem apenas um desses perfis, cara, você tem que... É obrigação sua desenvolver os outros perfis. Porque você não pode ser só operacional. Você não pode ser puramente técnico, porque senão você não vai executar. E você também não pode ser apenas o administrador, o cara do dinheiro. Porque senão você não vai conseguir vender, você não vai conseguir entregar seu produto, você não vai conseguir se relacionar com os seus alunos. Aí é que tá. Esse é o grande detalhe, galera. Porque tanta gente tá presa na sala de sinal e nunca vai passar da sala de sinal. Assim, galera, pode ter só meia dúzia de clientes, tudo bem, tá? Nós estamos falando aqui de negócios, de grandes negócios, tá? Pessoal, a maioria das pessoas, Portela, nesse negócio, eu vejo como pessoas operacionais. O cara cria um grupo e a atenção dele toda é só aquele grupo. E só aquele grupo, e só aquele grupo. E ele esquece de ser o administrador. Ele esquece de ser o cara técnico. Não sei se tu concorda com isso ou discorda, Portela. Cara, eu concordo. Eu tenho um nível de dificuldade gigante de ser o cara do financeiro. Eu tenho esse gap. Mas durante muito tempo, eu que fiz o meu próprio financeiro. Eu tive que buscar conhecimentos para poder ajudar clientes a fazer precificação de produtos. Não é uma área que eu domino, mas eu tive que buscar isso. E hoje eu consegui delegar essa função porque eu me preparei, me organizei para poder contratar uma pessoa para fazer a parte financeira da minha empresa. Imagina, aí que tá o detalhe. Galera, eu, por exemplo, também, eu não sou bom com números. Mas eu tenho a Kézia na empresa que é muito boa, sabe, administradora. Eu não sou bom com vendas. Mas eu tenho lá o Matheus e o Diego, que são muito bons. Eu não consigo dar suporte a todos os meus alunos. Mas eu tenho lá o Celso, entendeu? E o Lucas, que dão todo suporte. Isso aí. O segredo é, se tu não é bom, tu tem que ter o contato de quem é. E aí entra a questão do networking, né? A minha dica, principalmente pro cara que tá pensando hoje em ter a sua sala de sinal, primeira coisa, tá? Não foca só no operacional. E segunda, transparência. E aí aqui entra um detalhe que eu acho que muita gente, só quem tá dentro desse mercado vai entender o que eu vou falar, tá? Eu tenho mais... A gente tá chegando em 7 mil alunos, tá pertinho. Galera, ninguém fica brabo quando eu tomo head. Quer dizer, sempre tem, tá? Os cracudos ficam mais brabo, coisa. Mas sabe quando é que as pessoas ficam brabas? É quando tu toma um head e tenta dar uma tapeada, sabe? É quando toma um head e finge que nada aconteceu. É quando pega 2, 3 head, 10 green, termina o dia e diz, terminamos hoje positivo.
A galera fica braba quando todo mundo no grupo tá ferrado no Red e o dono do grupo posta lá, por exemplo, mês de novembro, mais 300% sobre a banca. Eu acho que isso que tá faltando pro nosso mercado, Portela. Na tua visão, assim, de marketing, o que tu sente que pode estar faltando também? Cara, na boa, essas pessoas, elas podem até fazer dinheiro, mas não vai ter um negócio duradouro, cara. Entende? Porque o negócio baseado em mentira não é lucrativo. Porque ele tem um fluxo, uma rotatividade muito grande de entrada e saída de alunos, entrada e saída de clientes. E como que você vai vender novamente para um cliente insatisfeito, no qual que não confia na sua palavra, no qual não confia naquilo que você aposta. Pô, mas se todo mundo do grupo tá no negativo, só porque que ele, o dono do grupo, tá no positivo? Entende? Como que você vai vender para essas pessoas novamente? Exemplo, a gente... Nem sei se eu posso falar isso, mas eu já vou falar. Pode. A gente tem cliente que está com o Wesley há 3 anos. Tá indo pro 4º ano. A gente tá vendendo não apenas um produto, mas a gente já tá vendendo vários produtos para a mesma pessoa, entende? Então, eu acho que essa é a base, Wesley. Aí é que tá. Essa visão que às vezes falta às pessoas. E tu não ter essa visão, não tem problema nenhum, galera. Ok? Porque às vezes tu não vai conseguir ter. Mas tu não ter alguém perto de ti que tem essa visão, aí é um erro fatal, sabe? É um erro fatal. Tu não precisa ter uma visão como o Portela tem. Não nesse nível, até porque isso demoraria anos, como demorou pra ele. Mas tu tem que ter um cara do teu lado que tem uma visão semelhante a essa, sabe? Eu diria que esse é o grande segredo do sucesso, sabe? Do Black, galera. A minha vida, por exemplo, é projetada em função do Black, sabe? A minha esposa, por exemplo, é alguém que me apoia e tá comigo e tem conhecimento técnico da área e eu falo com ela sobre isso. Meus amigos, sabe? Os meus amigos são pessoas que têm conhecimento técnico sobre isso. Os que não trabalham no Black, né? Porque, na verdade, a gente acaba se tornando amigo. Então, a minha vida toda, por exemplo, ela é galgada nisso, sabe? Ela é totalmente galgada no Black. Ela é focada no Black, ela é focada na WM Academy. E eu acho que é isso que falta. Às vezes, você quer ser alguém na vida, tu quer que teu grupo prospere, tu quer que ele cresça, mas só tem ao teu lado Zé Mané. E isso é uma coisa que eu vejo muito que acontece também, Portela. Tu já teve esse tipo de experiência? Qual que é o poder do networking pra ti? Tá, eu já vou falar sobre o networking, mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. O Wesley falou sobre as pessoas que estão ao seu lado. Você, como mentor, você tem a obrigação, é o seu dever proteger o seu grupo. Entende isso? Então, se você tem algum cliente que está causando problemas, cara, convide a ele a se retirar do grupo. Proteja o seu grupo. Wesley, eu achei pertinente falar sobre isso, porque tem muita gente que só quer colocar pessoas para dentro. Isso é um risco, isso é um perigo. Né? Então, a defender, proteger o seu grupo, eu acho que é um outro pilar. Cara, anota isso no seu caderninho. Defenda o seu grupo. Não tenha pessoas que gostam de fazer barulho, entende? Gostam de causar polêmicas, que gostam de trazer pontos negativos de outros players para dentro para dentro da sua comunidade. Não faça isso, cara. Você está gerando uma situação desconfortável para as pessoas, para um pai de família que está ali buscando ter uma renda extra para poder trazer o pão para a mesa, cara. Entende isso? Não é dinheiro pelo dinheiro. Defenda a sua comunidade. Aí é que tá, Portela. Isso é muito válido. Cuidado com o tipo de pessoa que tu põe no grupo, sabe, galera? Porque tem gente que gosta de resolver e tem gente que só gosta de discutir, bater boca. E bater boca, e bater boca, e bater boca, sabe? Isso é um detalhe, Portela. Isso é um grande detalhe. E isso que tu falou é muito válido. Tem aquele tipo de pessoa que fala do A, fala do B e fala do C no grupo. Fala mal de todo mundo. O que você acha que vai acontecer daqui a um tempo? Exatamente. Sabe? Cara, a gente já devolveu dinheiro para aluno. Eu vou contar um fator agora pessoal, sabe, galera? Houve um cara que trabalhou na minha equipe durante um tempo. E esse cara, por N motivos, a gente não deu certo. E quando esse cara saiu da empresa, ele pegou todo um público, sabe? E começou a falar mal de mim. E aquele público também, sabe? Wesley, desgraçado, sabe? Me marretar. E sabe o que é muito legal, galera? É que as mesmas pessoas que me marretavam no grupo dele, hoje voltam no grupo e marretam o cara, sabe? Só que eu barro elas. Eu disse, não, vocês não voltam, tipo. Vocês não voltam. Mas toma muito cuidado com o tipo com a pessoa que marreta os outros. Porque a mesma pessoa que hoje tá marretando o cara lá, amanhã vai estar marretando você.
Então, toma muito, muito cuidado. Isso aconteceu com a gente na prática, você sabe, né, Portela? As mesmas pessoas, galera, que falavam de mim, hoje são as que falam dele. E amanhã vão achar outra pessoa para estar falando, porque sabe como é que é, né? A discórdia, a fofoca, ela move o mundo. Exatamente, cara. Agora, respondendo a sua pergunta sobre o poder do network. Quero indicar um livro que chama O Livro Negro do Network. Cara, compra esse livro que vai ser fundamental para você aumentar o nível de engajamento dentro da sua comunidade. O Livro Negro do Network. Como é que é? Fala mais desse livro pra gente. Cara, é um dos princípios. Eu vou falar apenas um dos princípios que tá nesse livro. Cara, você gerar mais valor do que você cobrar. Ou, né, no caso, pedir. Eu conheci uma pessoa que chama Eduardo Ribeiros. Antes de entrar pra empresa lá do Conrado Adolfo. Que, só um detalhe, tá? Após a imersão, eu decidi que eu iria trabalhar com o Conrado. O que eu fiz? Eu mapeei todo mundo que era do time dele e comecei a identificar quem tinha pontos de valores semelhantes ao meu. Encontrei algumas pessoas, mas encontrei um cara específico que é o Eduardo Ribeiro. Cara, eu comecei a mandar de mensagem no direct, comentar, eu me dispus a fazer alguns trabalhos para ele. Tanto que eu fiz um estágio não remunerado para ele durante 2 meses e depois ele me contratou. Cara, e eu gerava tanto valor pro Eduardo, né, que é um princípio desse livro, gerar 7 vezes mais valor antes de você solicitar qualquer favor, fazer qualquer pedido, que quando surgiu uma vaga na We Believe, cara, eu não precisei nem te pedir. O Eduardo me indicou. Por quê? Eu gerei valor. E isso eu aprendi nesse livro, Wesley. É você poder ajudar as pessoas. É óbvio, se não é ajudar puramente por... como que eu posso colocar? É por interesse pessoal, mas sim por um interesse coletivo, né? Fazer o bem. Então, você doar-se 7 vezes mais antes de você pedir qualquer coisa. Cara, experimenta fazer isso com a sua comunidade. Para de entregar apenas sinais. Gera valor. Valor que transforma. Entende? Então, no meio do seu grupo de alunos, vai ter pessoas que vai querer ser além de alunos. Ou clientes, em alguns casos. Então, quando você gera esse valor, cara, os seus próprios alunos vão começar a trazer feedbacks valiosos. Eu costumo dizer que tem alguns comentários que poderia ser pagos, entende, Wesley? Tem alguns comentários, tem alguns feedbacks que deveriam ser pagos, de tão valiosos que é. Então, o poder do network está nesse princípio, cara. Você gerar valor para poder receber. Acredito muito nisso, galera. E esse network que o Marcelo tanto falava foi uma das coisas que escalou o nosso negócio esse ano. O networking, as pessoas certas. Entende, galera? As pessoas certas. Nossa plateia, tem alguma pergunta para o Marcelo Portela? Como é que estão as solicitações? Vamos lá. Tudo certo? Galera tá curtindo? Ótimo. Aprendendo aqui bastante com 2 mentes tão brilhantes. Excelente, Nossa, cara. O Marcelo é realmente muito brilhante, galera. Muito brilhante. E, pessoal, vamos lá, Marcelo. Eu quero te fazer uma pergunta que muita gente faria, tá? Qual é o teu Instagram? Como é que a galera entra em contato contigo? Fala pra gente, Portela. Maravilha, cara. Meu Instagram é marcelo.portela.mkt. Vamos deixar aqui, ó, galera, aqui embaixo, entendeu? E, Portela, assim, ó, resuma tudo em uma dica pra galera. Uma dica que tu daria pro cara que assiste os podcasts, assim, ó, a dica de ouro. Qual seria? Olhando pra aquela câmera ali, Portela. Cara, planejamento, execução e otimização. Cara, se baseia nisso. Quer ter resultado? Faz um bom planejamento. E no planejamento você vai entender que você tem algumas deficiências que você vai ter que aprender. Na execução, você vai entender, cara, que você não executa tão bem. Então, no processo de otimização, você vai ajustar aquilo que você não executou bem. Por exemplo, se eu quisesse criar uma sala adicional hoje, vamos dizer, eu quero criar, qual dica tu me daria? Portela, eu quero criar uma sala adicional. Beleza, cara. Primeiro, domina o seu mercado. Segundo... Você tem que saber tudo do mercado em si do futebol virtual. Principalmente. Ok. Principalmente, porque você tem que entregar resultado. Eu acho que o principal é entregar um bom resultado. Essa dica eu acho que é a melhor. Não é apenas copiar e colar, mas sim entender o que você está entregando. Segundo, cara, aprenda a se comunicar com sua audiência. A comunicação é a base de tudo. Aí tem um outro livro que chama Atenção, o maior ativo do mundo. Cara, dê atenção para a sua audiência.
E aprenda a reter a atenção da sua audiência. Porque quando você retém, você tem a possibilidade de ter relacionamento. Quando você se relaciona, você tem a oportunidade de vender. Entende? Então, eu acho que essa dica, eu acho que seria para poder fechar. Essa é uma dica de ouro. Muito bom, Portela. Muito bom. Portela, só gratidão. Muito obrigado pela tua participação no podcast. Foi incrível, né, galera? Muito bom. Portela é demais. Todo mundo gostou. E, cara, quem quiser chamar o Portela, ele é um cara super acessível, tá, galera? Mas eu te falo, esse cara aqui tá, o cheque dele é bem caro, tá? Bem caro. Portela, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui. E eu te vejo no próximo episódio, galera, aqui do nosso podcast.